Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Chegamos na nossa última aula. Eu sei que vocês gostariam demais, assim como eu, mas semana que vem vocês ficarão com a professora Ana. Hoje é a nossa última avaliação de matemática e de ciências. Vou explicar cada uma para vocês em vídeos diferentes, como a gente fez durante essa semana. E qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Vamos lá? Pessoal, então aqui é a nossa avaliação do dia 4, certo? A gente vai falar sobre média, escrita de porcentagem e fração. Então, eu preciso do nome de vocês, por gentileza, o módulo, e aí a gente começa a seguinte pergunta. Como resolvemos uma média? Eu divido todos os valores? Eu somo todos os valores e divido pela quantidade de números que eu tenho? Eu somo todos os valores ou eu somo todos os valores e faz conta de menos com alguns valores? Como é que eu faço uma média? É só colocar a resposta aí. E aí, aqui na 2, eu peço para vocês resolverem a média entre 50, 85, 72, 13 e 50. Vou fazer um exemplo para vocês de média, e aí para vocês responderem a questão 2 e as próximas, tá bom? Preciso achar a média, por exemplo, entre 6 e 12. Primeira coisa que eu faço para achar a média é somar todos os valores que eu tenho. Então, eu tenho que fazer 6 mais 12. 6 mais 12, 18. E aí, eu vou dividir esse resultado que eu achei pela quantidade de números que eu tenho lá em cima. Eu tenho 1, 2. Então, vou dividir 18 por 2. 18 dividido para 2, R$18 para duas pessoas, cada uma recebe 9, certo? Então, a média aqui vale 9. Vou colocar um com mais exemplos, tá bom? Então, aqui, pessoal, tenho 5, 15, 25, 35 e 45. Então, vou somar estes valores. 5 mais 15, mais 25, mais 35, mais 45, ok? 5 mais 15 dá 20, certo? 20 mais 25 dá 45. 45 mais 35 dá 80, certo? E 80 mais 45 dá 125, tudo bem? E aí, cheguei no valor da soma e eu preciso dividir. Vou dividir por quanto? Vou contar quantos números eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou pegar 125 e dividir para 5. Ok? Faço a tabuada do 5. Peraí que eu vou fazer para auxiliar aqui. Pessoal, então aqui, tabuada, resultado. E lá a mesma coisa, ó, tabuada, resultado. Tudo bem? Então, R$1 dá para dividir para 5 pessoas sem ter moeda? Então, preciso juntar aqui, ó, 12. O 12, ele aparece aqui no resultado em algum momento? Também não. Então, eu vou ter que pegar quem vem antes. Quem é o valor que vem antes aqui? É o 10. Então, coloco o 10 aqui. E vou pegar o número do meio e colocar ele aqui embaixo. Faço a conta de menos aqui. 2 tira 0, 2. 1 tira 1, 0. E abaixo o próximo número, 25. 25, eu tenho aqui na tabuada, ó, já achei ele aqui, ó. Coloco o 25 lá embaixo. E acho o número do meio. Quem é o número do meio? 5. Esse 5 aqui não tá muito bonito aqui, hein, gente? 25. Então, a minha média é 25. Então, toda vez que eu preciso fazer a média, eu vou somar os valores. Somar todos os valores. Mesmo que eles se repitam, tá? Então, o primeiro passo, somar todos os valores.
Segundo passo é dividir pela quantidade de números que eu tenho. Quantidade. Então, se eu tiver 5 números, divido por 5. Se eu tiver 10 números, divido por 10. Se eu tiver 100 números, vou dividir por 100. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. A questão 3 também é média. Então, eu tenho o número 11, 50, 39, 46, 12, 14, 8, 10, 25 e 25. Preciso somar todos esses valores e no final dividir pela quantidade de números que eu tenho, ok? A 4, vocês vão fazer o cálculo aí e me dar a resposta. Qual é a média de salário que eu recebi em dezembro? Qual é a média de salário que recebi? Sendo que em dezembro eu recebi 1.500 e em janeiro 850. Tô falando de média. Então, média, eu preciso somar os valores que eu tenho e dividir pela quantidade que eu tenho aqui. Quantos números eu tenho, ok? Assim eu consigo fazer a média. Questão 5. O valor 0,6 representa qual porcentagem? Pessoal, então aqui o exemplo, ó. 0,8. Toda vez que eu tenho este número parecido assim, um 0, e qualquer número aqui do lado, eu posso transformar ele numa porcentagem. Como é que eu faço isso? 0,8 é a mesma coisa que 80%. Professora, mas só tem um número aqui, só tem um número, mas toda vez que só tem um, eu posso acrescentar 0 no final, certo? Então, por exemplo, 0,5 é igual a quanto? Só tem um número, eu posso acrescentar 0 no final. Então, fica igual a 50%. 0,4. Mesma coisa. Coloco 0 no final e eu tenho 40%. E se eu já tiver os dois números? Por exemplo, aqui, ó. 0,08. Isso aqui significa que eu só tenho 8%. Aqui eu não preciso acrescentar 0, eu já tenho duas casas, certo? Então, se eu tiver uma casa só, eu acrescento 0 e formo esse número que vai na porcentagem. Se eu tiver duas casas, não precisa acrescentar 0, eu só coloco o número lá no final. Se eu tiver 0,16, quanto que é isso aqui em porcentagem? 16%. 0,75. Quanto que é isso aqui em porcentagem? 75%. Então, só acrescento 0 quando só tem um número. Então, aqui 0,8 para transformar ele em 80, 50, 40. Quando já tem os dois números, eu só pego o número que está lá e passo para a porcentagem. Tudo bem? Então, aqui na questão 6, vocês vão precisar fazer isso. Começa na questão 5, né? O 0,6 representa quantos por cento? E o 0,05, já tenho dois números aqui, hein? Representa quanto por cento? E aí, aqui vocês vão me responder. Quanto vale 0,7 em porcentagem? Lembre-se que se só tiver um número, acrescento 0 no final para transformar este número na porcentagem que a gente precisa, ok? Questão 8. A 8 e a 9 são bem parecidas, eu já vou dar um exemplo para vocês. Pessoal, aí vocês vão ter dois desenhos, né? E aí, com a malha quadriculada, eu preciso montar a fração. Então, a fração é um valor em cima. E essa parte em cima é a parte riscada ou pintada, ok? E a parte de baixo é sempre o total que eu tenho. Então, posso contar lá. Partes riscadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Posso colocar lá? 13, ok? Parte de cima é o que está riscado. Não esqueçam disso. Parte de baixo é o total. 1, 2, 3, 4, 5,
5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Tudo bem? Então, a parte de cima é a parte que está riscada ou pintada. E a parte de baixo é o total. Então, vocês têm esta figura aqui para vocês me dizerem qual é a fração. Só vou dar uma dica para vocês aqui. Uma dica não, na verdade é uma orientação. Este número eu escrevi assim, com o número em cima e o número embaixo. No formulário eu não consigo escrever desse jeito. Então, ele poderia aparecer assim, ó. 13, risco, 20. Tudo bem? Número de cima e o número de baixo. Então, vocês podem até montar aí no caderno de vocês a fração. E aí, perceber qual é o número de cima e o número de baixo, tá bom? Porque eu não consigo montar a fração como resposta no formulário. Então, essa malha quadriculada é 100 sobre 39? É 39 sobre 100? É 39 sobre 39 ou é 100 sobre 100? Mesma coisa aqui na 9. Tem uma malha aqui quadriculada, eu quero saber qual é a fração. Para saber a fração, é o quê? Número de cima, a parte pintada, número de baixo, o total. Então, qual é a fração aqui? Certo? E a última, 10, eu preciso saber quais desses assuntos vocês gostariam que a gente falasse um pouquinho mais. Então, quando a gente retomar as nossas aulas de novo, vocês gostariam que eu falasse um pouco mais sobre escrita do número, como eu escrevo um número, sobre unidade, dezena, centena, transformando o número com vírgula em numeral comum, tipo 3,5 milhões. Quanto que vale esse número? Gostaria que falasse um pouco mais sobre regra de 3, porcentagem, média, transformando o número com vírgula em porcentagem, porcentagem através do desenho, que é essa fração que a gente viu agora, ou nenhum desses assuntos, quero matéria nova. Então, nossas próximas aulas estão nas mãos de vocês, ok? Boa prova a todos e estou à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida, tá bom?